Olá, tudo bom? Estou com você aqui fazendo mais essa gravação, trazendo mais um registro de um documentário para você. Aqui Reginaldo Costa, o mestre da mesa, sempre com você, trazendo notícias, informações, te atualizando sobre investimento, aplicações, sobre negócios, sobre compra de startups, sobre montar uma marca, uma franquia, como fazer investimento no mercado financeiro. Só que hoje, 8 de maio de 2025, há uma semana atrás, no dia 1º de maio, o Brasil, recorda e relembra de um grande nome, de um grande campeão chamado Ayrton Senna, fazendo 31 anos, performando 31 anos de saudosa lembrança desse grande campeão. E hoje eu quero trazer o tema do nosso material, do nosso vídeo, sobre Ayrton Senna, a fórmula do número 1. Hoje eu quero que você fique com a gente aí, participe. Se você desejar, entra nos comentários, diga, eu quero, eu desejo. Vamos enviar para você um e-book completo de todo o material que vamos disponibilizar aqui, em detalhes, para que você tenha aí um acervo deste e-book, um arquivo completo de tudo que nós vamos informar você. Caso você não fez ainda, eu vou pedir, por favor, entre aí, marque o sininho, marque as notificações, para que você receba todos os conteúdos que nós vamos trazer aqui no nosso canal, Reginaldo Costa, o mestre da mesa, ok? Hoje vamos falar sobre Ayrton Senna, a fórmula do número 1. Então, também vamos tratar, dentro desse assunto que vamos discorrer aqui, sobre a mente campeã que transcende ao pódio, domina a pista da vida. Acreditamos que pessoas como Ayrton Senna e muitos outros que passaram, que deixaram seus registros na história, a história dos grandes campeões, eles têm muita coisa, possuem muitas coisas para nos ensinar. Deixaram um legado em vida e hoje algo que a gente vale a pena recordar. Eu já tinha gravado essa live anteriormente, só que houve um problema técnico. Eu gravei exatamente no dia 1º de maio, só que houve um problema técnico que o som, ele não ficou bom. Ele não foi perceptível, ele não foi transmitido junto com a imagem. Então, por isso que nós estamos refazendo uma semana depois, para que você aproveite os conteúdos dessa live. Ayrton Senna, a fórmula do número 1. Fica com a gente até o final do vídeo e descubra segredos maravilhosos que podemos extrair, ensinamentos práticos da vida desse grande campeão que deixou um legado eterno, que marcou nossas mentes e corações para sempre. A mente campeã que transcende ao pódio e domina a pista da vida. Como que funciona a mente campeã? Aqui falando sobre o mito Ayrton Senna. Alguém que ficou inesquecível para sempre, deixou registros no mundo esportivo, do automobilismo e também na vida das famílias, dos fãs, de pessoas que o admiraram e que admiram até hoje, porque a sua voz ecoa através de atos, do nome, do legado, daquilo que ficou registrado para sempre em nossos corações. Hoje eu quero falar o seguinte: ele, Ayrton Senna, ou então o grande campeão das pistas de automobilismo, de corrida da Fórmula 1, ele nos deixou alguns legados. Entre elas, ele se tornou um grande arquiteto da mente humana. Ele projetava, ele pensava, ele estudava os seus circuitos de forma tão aprimorada que ele se tornou como se fosse um grande mito para todos nós, porque ele marcou tanto dentro do automobilismo como fora dele registros de como esse grande campeão ele trouxe verdades à tona, manifestou o que ele tinha de mais especial dentro daquele coração enorme que ele sempre teve. E nós vamos abordar aqui esses temas dentro do nosso conteúdo de hoje, para que você fique também por dentro e esteja atento a como podemos aplicar em nossa vida esses ensinamentos.
vamos falar sobre previsibilidade. Muitas vezes nós, inadvertidamente, tomamos decisões de vida, decisões pessoais, familiares, sociais, que sejam, e não prevemos os resultados delas. O que eu quero passar para você, o que nós aprendemos sobre a vida e legado de Ayrton Senna, que ele tinha uma característica diferenciada. Ele previa as suas vitórias antes mesmo de entrar no carro. Usava técnicas, né, de neurolinguística e outras técnicas de memorizar, de se imaginar correndo. Eu vou falar de algumas coisas para você, entre elas, entre o duelo, né, o último duelo, Ayrton Senna e Alain Prost. Naquela guerra que moldou o gênio, aquela última corrida que moldou o grande gênio, que deixou ali os seus registros para todo sempre em nossos corações e mentes, o que podemos aprender é que é possível prever as grandes conquistas, é previsível se você conseguir imaginar, visualizar as suas grandes conquistas na vida, como fazer, como entrar em curvas, como estudar o circuito, como entender como funciona os circuitos da vida. E uma coisa que eu vou trazer para você aqui é o seguinte: dentro da psicologia da rivalidade, os inimigos são professores disfarçados. Tem muita coisa que você aprende lendo, estudando, praticando, mas também tem muita coisa que você aprende com seus próprios adversários. Porque eles se tornam para você, ou para nós, professores disfarçados. Nos ensinam caminhos que não devemos tomar, nos ensinam atitudes que, com certeza, por certo, darão errado. Então, até os nossos adversários, opositores, eles podem ser grandes professores na vida. Aprendemos já uma grande lição. Uma outra lição que queremos trazer aqui dentro da história, do legado de Ayrton Senna, a fórmula do número 1, que é o tema de hoje. Parar é essencial. Imagine a vida como um grande circuito, onde existe também necessidade de você observar que dentro do contexto pista, autopista, circuito, existe também o pit stop. O pit stop, aquele local que você precisa parar quando necessário, ou sempre que você prevê um risco ou um perigo. Você vai ter ali uma equipe para te absorver, para te atender, para te servir, para te dar um auxílio, né? Ou fazer uma manutenção preventiva do seu veículo. E o que são, para nós, os pit stops da vida? Hoje queremos trazer aqui dentro desse contexto de parar é essencial, que mais importante do que ser veloz, estratégico, que ser focado no seu objetivo, que pode ser o pódio ou pode ser simplesmente estar à frente de um opositor, de alguém que concorre na mesma pista com você. Mas talvez, para você chegar aos resultados, os melhores resultados da vida, você tem que observar também que você vai ter que necessariamente parar nos pit stops da vida, para calibrar pneu, abastecer seu veículo, ou até mesmo trocar, substituir peças, substituir o pneu, porque aquele pneu era para corrida em dias firmes e de repente o tempo vira, começa a ficar nublado, começa a neblinar, chover, e você precisa estar atento para saber se você está em condições adequadas, ideais ou apropriadas para o circuito que você se propõe a concorrer, a participar ou vencer, se esse for o seu desejo, ok? Então estamos trazendo aqui a necessidade de você parar. Ayrton Senna viveu os anos 80, os áureos anos 80, e lá as mentalidades das pessoas, para alguns ainda eram bem retrógrada, bem antiga, mas ele viveu acima do tempo, ele viveu à frente do tempo. Então ele praticava yoga, ele tinha práticas de meditação, conforme lemos nos conteúdos que falam sobre a vida e história
desse grande líder, desse grande campeão Ayrton Senna, mas também lá nós entendemos que ele tinha alguns hábitos bons de cuidar da saúde, de ter uma dieta alcalina nos anos 80, tá? Nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Hoje, performance, 31 anos na ausência desse saudoso líder, desse campeão que deixou essa marca para nós. Mas então, o que nós queremos salientar para você? Que para você ter uma boa auto-performance ou uma boa performance, você precisa priorizar sono. Sono é vida, você precisa dormir. Você precisa ter uma qualidade de sono. Uma outra coisa, aprender a cuidar da sua saúde. Só que saúde aqui implica em mais do que ir ao médico, ou se medicar, ou estar bem. Você precisa hidratar-se. Você precisa ter uma boa hidratação diária do seu organismo. E estar em constante movimento, aqui falando da fórmula do número 1, você no circuito da vida não pode se acomodar a nada, nem ao tempo, nem ao momento. Você precisa colocar a sua máquina, seu organismo em constante movimento, para que você viva com saúde, com qualidade de vida e também esteja atento e se preparando para os grandes circuitos, para os grandes campeonatos, para os embates do dia a dia da vida, dos circuitos da vida. Se isso estiver fazendo sentido para você, continue com esse material até o final, que nós vamos trazer ainda muitos outros assuntos maravilhosos, ok? Vamos falar ainda o seguinte, sozinhos podemos ser rápidos, mas formando uma equipe somos imbatíveis. Mais do que ser um grande campeão, estar nos melhores circuitos da vida, você precisa avaliar a sua equipe. Você precisa estar em equipe. Sozinho, você não consegue atingir todos os grandes resultados da vida. Então, monta seu time de pit stop, sua equipe técnica, sua equipe que vai te ajudar no momento que você vai mais precisar na sua jornada. E quando você estiver mirando do pódio, mirando na conquista, no êxito de tudo que você busca, lembre que você tem um time que está performado com você para essas grandes conquistas, ok? Seguindo em frente, nós vamos falar de tática. As táticas da vida. Antes, dizer para você o seguinte: quem você permitiria trocar os seus pneus em horas críticas? Muitas vezes, nós temos o time que vai caminhar com a gente, mas não temos a confiança de permitir que a sugestão deles ou delas, que a opinião de terceiros, que você convidou para fazer parte da sua jornada, tenha alguma influência sobre a sua decisão. Então, a pergunta que eu queria te fazer aqui, te desafiando, é o seguinte: quem você deixaria abastecer o seu carro, trocar o seu pneu, te dar uma diretriz? Quem é o seu mentor? Quem te inspira? Quem te dá segurança na sua jornada, na sua caminhada, no seu campeonato, no seu circuito, né? Para você chegar ao pódio. Fica a dica. Vamos observar quem está nos servindo ao nosso redor. Entre algumas estratégias que nós temos que ter, a guerra no asfalto da vida. Vamos considerar que a nossa corrida, a grande corrida da vida, está se dando no asfalto, num circuito, como aqui exemplificado na vida e obra e história de Ayrton Senna, a fórmula do número 1, é o que estamos abordando aqui hoje. Você sabia que Ayrton Senna, ele ia para o circuito antes da competição e ficava horas e horas. Há quem diga que ele passava 12 horas analisando as curvas do circuito. E aí nós podemos trazer um ensinamento do segredo da preparação obsessiva da vida. Muitas vezes nós nos preparamos para muitas coisas, mas nos embates, nas guerras que estamos nos propondo a lutar ou vencer, para sermos assertivos, você precisa de ter uma preparação obsessiva. Você tem que perseguir os seus objetivos.
a ponto de você estar tão consciente das decisões, das atitudes, das frenagens que você terá que fazer, ou das acelerações, da ativação, ou da direção que você deverá tomar em cada decisão, em cada curva da vida, do circuito da vida. Por isso estamos aqui trazendo para você a história, a vida de Ayrton Senna, a fórmula do número 1. Espero que esteja fazendo sentido para você. Entre aí nos comentários e diga: estou gostando, eu quero, eu desejo. Vamos enviar um PDF completo do artigo que nós estamos informando aqui no nosso vídeo, para que você tenha acesso aí a um e-book completo de todo esse conteúdo, ok? Se não fez ainda, marque o sininho e se possível, né, compartilhe para alguma pessoa que você entenda que talvez vá interessar no tema que estamos trazendo aqui na abordagem de hoje, ok? Vamos falar sobre a arte de virar o jogo. Às vezes, estamos sim preparados, conhecemos o circuito da vida e estamos na grande corrida, né, no grande circuito. Mas, muitas vezes, à nossa frente, temos outros campeões que estão acelerando tão bem quanto nós, estão à nossa frente. E para trás, se olharmos, perceberemos que também temos outros grandes campeões que estão perseguindo os nossos resultados. Agora, se você ficar estaticamente conformado com a sua situação, o seu estado atual, mesmo que sabendo que tem alguém na frente e que tem alguém que possa estar também um retardatário atrás do seu resultado, você precisa estar incomodado para virar o jogo, para que você melhore a sua performance e atinja níveis antes nunca atingidos na sua vida, nas suas experiências, nos seus circuitos da vida. Portanto, vale aqui relembrar que um ano antes, em Donington Park, em 93, um ano antes, né, da fatalidade, da perda do nosso grande herói, ele foi correr em Donington Park e lá, segundo os relatos, né, de quem acompanhou, ele venceu o circuito e só na primeira volta ele conseguiu ultrapassar 4 veículos. Ele se recolocou dentro do jogo. Às vezes, querido, as nossas experiências nos levam a mudar de posição, de melhorar nossa performance. E com técnica, com habilidade, com treino e com determinação, com vontade de vencer, você faz uma boa performance dentro da vida, naquilo que você faz, naquilo que você se propõe a fazer. E sempre que necessário, devemos nos reenquadrar dentro do jogo da vida. Você precisa aprender a virar o jogo sempre e mudar a estratégia, adaptar para você, sempre que possível, alterando a frequência da intensidade, atingir novos patamares, atingir novos e melhores resultados na vida, ok? Estamos seguindo aqui falando sobre Ayrton Senna, a estratégia do número 1, a fórmula do número 1. Esse é o nosso tema de hoje. Hoje vamos falar do pódio eterno, o mérito. Vamos falar assim. O que você faria, é uma pergunta, o que você faria se soubesse, se seria que você estaria sendo lembrado para sempre? É uma pergunta. O que você faria se soubesse que seria lembrado para sempre? Porque muitas pessoas não fazem questão de ser lembrado para sempre. Sabe que vai ser esquecido logo no segundo, terceiro dia, no primeiro mês. E vamos falar de lembrança, de legado de vida, daquilo que se deixa para a posteridade. Qual seria... eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez vai te desafiar até uma dor. Você precisa, segundo um grande escritor, escrever a sua lápide, aquilo que você merece, em vida. Em vida, você precisa escrever a sua própria lápide, aquilo que você merece. Não aquilo que você vai ter, aquilo que você merece. Deixa a sua lápide escrita. Isso se dá da seguinte forma:
quando você tem determinação, objetivo, propósitos claros, quando você está realmente vibrante, fazendo um circuito da sua melhor forma, com a sua melhor performance, se dedicando ao máximo, dando todo o seu potencial de entrega para chegar no pódio. Isso é escrever a sua própria lápide, colocando lá o que você merece, não o que exatamente ou especificamente alguém fará escrevendo no seu pós-morte. Então hoje é o dia de escrever a sua lápide. Tá fazendo sentido para você estar com a gente hoje aqui nesse vídeo compartilhado? Então fique conosco até o final. Reginaldo Costa, o mestre da mesa, sempre com você aqui trazendo melhores conteúdos para você romper com seus paradigmas, ter uma mente explodida e ampliada, ok? Faz sentido isso? Então fica conosco, estamos quase no final do nosso conteúdo desse vídeo. Fica que nós vamos ainda te falar uma coisa interessante. Imagine que você estivesse na sua última volta. É lógico, não estou agourando a sua vida, dizendo que você vai morrer, que você vai... Não, mas vamos imaginar, hipoteticamente, que você estivesse para experienciar, para ter a experiência de vida na sua última volta. Nós nunca sabemos quando será a última volta do nosso circuito. Mas vamos imaginar uma coisa importante que você deve ter consciência dela. Aprenda a visualizar, a ter uma visão ampla e antecipada de tudo que está prestes a acontecer. Aquilo que for possível alcançar. Visualize a chegada. Visualize a conquista. Visualize a pista. Imagine você correndo lá. Imagine você dentro desse circuito. É a vida, é aquilo que nós estamos construindo. Então, se você estiver na sua última volta, prevendo o seu grande resultado, você vai fazer o seu melhor hoje. Portanto, é hora de acordar, se levantar e acelerar, pisar no acelerador, escolher a pista, estudar a pista, se sentir nessa pista, assumir o controle dessa direção e também prever os seus grandes resultados. Uma coisa que eu te ensinei. Outra coisa, obsessão por detalhes. Às vezes, para algumas pessoas, detalhes não são tão importantes, mas para outras, elas são obsessivas. Elas querem saber qual foi o último ranking, quem venceu, quantos minutos fez aquela prova, aquele circuito, quantos minutos você fez o seu para você se superar. Então essa preparação obsessiva e estar atento a detalhes, às vezes minuciosos, milimétricos, detalhes que parecem ser pequenos, mas quando você vai analisar, eles representam uma vida, uma história, um legado, uma conquista. Então você precisa dar atenção, se preparar, né, com obsessão aos detalhes, ok? Uma outra coisa, aceleração. Acelerar é a ação sem hesitação. Nem sempre a vitória se ganha acelerando. Muitas vezes você ganha também nas frenagens. Porque se você não souber frear, você vai envolver num acidente. Se você não souber a dosagem ou a intensidade da aceleração, você vai ficar para trás. Então hoje estamos falando sobre aceleração no sentido de não hesitar, não ter medo, ter uma mente construída para vencer, para frear se necessário, mas para acelerar quando preciso, ok? Então essa é a mentalidade que nós queremos trazer aqui também sobre aceleração. Ajustes. Os pit stops estratégicos. O sono, o descanso, a leitura, o aprimoramento, amolar ferramentas, se orientar, buscar uma mentoria, estudar, planejar, ter um plano de ação, um plano estratégico. Para cada tipo de ação, você precisa se programar e se ajustar se necessário. Regular o volante, a calibragem dos pneus,
saber se tem combustível suficiente para chegar. Isso são ajustes no grande circuito da vida. Estamos aprendendo isso com a fórmula do número 1, o grande líder Ayrton Senna, deixando aqui um legado para todos nós. Uma última coisa ainda, dentro desse tema da última volta, vamos falar sobre transcender. Às vezes, o que te motiva é o pódio. Às vezes, o que te motiva é só o troféu. Mas na vida, nós precisamos aprender uma grande lição. Aprender a transcender até mesmo os resultados esperados. Porque às vezes, o que você está se preparando é para ganhar um troféu, ganhar um mérito. Mas isso se torna nada. Isso se torna pouco. O que fazer com isso? Então hoje estamos aqui trazendo para você o seguinte: aprenda a transcender, a ultrapassar esse limite do espaço-tempo, de uma mente que às vezes está focada unicamente em um resultado. E aprenda a transcender a tudo, mesmo se a vitória não chegar, se o pódio não for atingido, se o troféu não vier para a sua mão, você transcendeu a tudo aquilo, você ganhou experiência, você ganhou maturidade, você ganhou o maior mérito de poder fazer uma releitura da sua vida e crescer com tudo isso. Hoje nós vamos ainda falar, dentro desse contexto, Ayrton Senna, a fórmula do número 1, sobre o mérito dele ter se tornado único. Quantos outros corredores já existiram em todo o tempo? E por que chamá-lo de único? Ele foi 3 vezes campeão mundial, 88, 90 e 91. Ele já havia sido, ele já era um tricampeão mundial. Então ele não precisava do 4º prêmio de Mônaco, 94. A data que tornou-se o marco, né, do desfecho da grande história. Ele também competiu em 65 pole position. É o grande recorde da época. Ninguém tinha batido essa marca. Mas por que até hoje ele é único? Sendo que outros já ganharam tantas outras corridas. É a forma com que ele deixou o registro na história. O carisma. Como que ele cuidava, como é que ele via a família, os ambientes, os seus apoiadores das corridas, né, dos circuitos. Como que ele enxergava os públicos que enfrentavam os desafios de estarem lá, naquele lugar, daquelas provas, né? A sua audiência, os seus públicos. Então ele prestigiava muito. Ele teve 41, se não faz da mente, 41 vitórias em condições extremas de mudanças climáticas, chuva, vento e outras variações do clima, tempo. Então a maioria das vitórias que ele teve, 80%, foram percorridas ou disputadas em condições extremas para a vitória. Então imagine o que nós podemos aprender com esse grande líder, né? Então, ainda falando sobre a mente do campeão, ele conseguia enxergar as suas vitórias mesmo antes de ter corrido. Ele conseguia visualizar, fechava os olhos, mentalizava e ele previa aquela realidade em sua mente. Então, era uma prática que ele tinha. E ainda falando do duelo, né? Ayrton Senna e Alan Prost, quando eles disputaram aquele grande campeonato de Mônaco, né? Aquele grande circuito de Mônaco. Ele tinha um adversário, mas a rivalidade que ele via no Prost era o combustível para que ele permanecesse encorajado e cheio de vontade de vencer. Então, às vezes na vida, nós precisamos enxergar, inclusive, a energia que possa estar até nos nossos competidores, nos nossos adversários. Então, ou também adquirir um espírito de colaboração, que não vale a pena também só concorrer ao pódio com o objetivo de vencer, mas entra lá no circuito da vida com um sentimento de colaboração, de contribuição, porque talvez isso vai te trazer também
uma excelente energia para você prosseguir. Agora vamos imaginar se na vida o veículo seja você mesmo. Você não é o piloto, você é o próprio veículo. A pergunta é, qual é o estado da sua máquina? Uma coisa que eu queria trazer para você. O veículo de Ayrton Senna, ele não era o melhor. Tinha muitos outros carros muito melhores que o dele, né? Ele tinha uma determinação de vencer. E muitas vezes, nós como sendo o veículo, muitas vezes nós não vemos nós em condições ideais ou totalmente prontos para os grandes embates da vida. Mas se você tiver determinação, vontade, desejo, se for um sonhador, alguém que esteja focado, com objetivos claros, mesmo que as condições digam não, você é um grande campeão. E você precisa acreditar nessa força, acreditar nessa energia, ok? Uma coisa que eu vou dizer para você ainda aqui, antes de terminar esse nosso conteúdo, sobre o impacto social que a Ayrton Senna impactou o mundo. Dados atuais dizem que mais de 2 milhões de crianças já foram impactadas pelo Instituto Ayrton Senna. Então, quer dizer, mesmo que ele não está aqui concorrendo a grandes e novos circuitos, o nome dele, o legado que ele deixou, ainda fala muito alto, levando soluções sociais para crianças que, através de uma forma de amparo, de cuidado dentro do Instituto. E isso também é uma coisa muito linda que nós podemos aprender, a deixar um legado de vida para as pessoas que dependem diretamente ou indiretamente de nós. Eu vou te dar uns pits aqui para você imaginar e raciocinar comigo enquanto terminamos o nosso conteúdo. O segredo proibido de Senna. Ele tinha segredos com ele. Como virar o jogo, como entrar nas curvas, E até hoje, alguns foram desvendados, porque ele deixava rascunhos escritos, mas existem outros que ele levou com ele. Você tem segredos? Você é uma pessoa que tem estratégias próprias para vencer? É uma meditação que nós estamos trazendo aqui. Aprenda a imaginar, visualizar e desenhar os seus circuitos na sua mente, de forma que você tenha a sua estratégia pessoal. Outra coisa, ter a coragem de ultrapassar o Nigel Mansell na sua última volta. Havia um opositor, uma pessoa que corria com ele, Nigel Mansell. Às vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós sabemos que temos grandes nomes que competem aos resultados que buscamos. Mas a ousadia, a coragem de ultrapassar, de estar à frente desses opositores, é que nos trará, né, às vezes, os resultados maiores e melhores que desejamos. Fica a dica. Pense nisso. Ayrton Senna, ele pôde ensinar até hoje a como se relacionar, como conviver e como transcender ao tempo, espaço e ao próprio jogo. Aprenda a transbordar nas outras pessoas que te admiram, que te acompanham, que estão com você no dia a dia. Uma outra coisa, o método pit stop cerebral. Recarregue a sua mente. Pare, calibre, pense, raciocine, medite e aprenda a ser solidário e reconhecer a ajuda que está chegando na hora que ela chega. Seja grato por tudo. Então, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, dizendo a você o seguinte, que Ayrton Senna não tinha o melhor carro, mas ele tinha uma mente insana. Aprenda com isso. Você também pode. Muitas vezes a gente tem que dar uma de maluco, dar uma de doido, para chegar aonde desejarmos ou desejamos, mesmo que as condições não são as melhores. Uma outra coisa, ele não foi o mais rápido, nem o mais veloz, mas ele foi o mais decidido. A questão, você está pronto para acelerar? Então você tem que tomar a decisão de acelerar ou de frear.
porque é isso que vai te garantir o grande resultado. Se esse material que estamos disponibilizando aqui fosse uma grande corrida, qual o nome que eu daria para ele? Eu chamaria de Senna em Mônaco. Imprevisível, emocionante e vitorioso. Qual o nome que você daria para a sua história de vida? Então, estamos encerrando aqui. Esse conteúdo que estamos disponibilizando é mais do que um vídeo. Ele é um ticket para você atingir o grande pódio da sua vida. Obrigado pela sua companhia. Estamos chegando ao final. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Focovix Corretora, Plena Consórcios, IB Cashback, Momentos Viagens, Eu Vou Eventos. Temos aqui uma série de parceiros que nos apoiam no dia a dia, na nossa realização dos nossos grandes objetivos, a Paz, Instituto Social. Então, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Um abraço do Reginaldo Costa, o mestre da mesa. Até mais. Sucesso para você.